Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a nossa aula aqui da segunda série do Novo Ensino Médio. Nós estamos sempre falando aí sobre a proposta aí do Novo Ensino Médio, através aí dos aprofundamentos. Vamos aí para a tela para iniciar aí o que nós vamos falar. Tá aí, ó, indicadores demográficos, atividade 3, introdução, né? Que vai ser a introdução da atividade 3. E é a primeira aula dessa atividade aí. O meu nome é Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento que nós estamos aí apresentando é o hashtag Quem Divide Multiplica, da unidade curricular número 1, números também importam, fazendo parte aí desse aprofundamento e dessa unidade curricular, o componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. Então é isso, pessoal. A gente já passou aí pela atividade 1, passamos aí pela atividade 2, agora estamos aí na atividade 3, iniciando essa atividade aí para dar continuidade aos estudos aí deste componente 3 aí, que faz parte aí do nosso aprofundamento, hashtag Quem Divide Multiplica. Vamos lá dar sequência aí para ver aí as habilidades dos eixos estruturantes, está aí na tela. Nós temos aí as habilidades aí dos eixos estruturantes, né? Lembrando que o eixo principal aí é investigação científica, e as habilidades aí de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06 e habilidade 12. Né? Eu sempre lembro aí a vocês, alunos, professores e a todos aí que acompanham as nossas aulas, né, que essas habilidades, a descrição dessas habilidades estão no mapa aí do hashtag Quem Divide Multiplica, né? Então é só entrar lá, que aí vocês conseguem ver os descritivos aí de cada habilidade adequado aí ao nosso componente. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ver aí habilidades do currículo paulista, né? Então são as habilidades de ciências humanas, sociais e aplicadas, habilidades aí 205, 402 e a 404. E o objetivo aí é que espera-se que os alunos se deparem com a articulação da demografia com a estatística. Por isso é de grande relevância que os estudantes tenham percepções da importância dos estudos estatísticos para a demografia, né? Então tem lá, né, aquela questão aí de nós utilizarmos aí dados estatísticos, né, como a gente está utilizando aí desde a atividade 1, né, e a importância da matemática nesta relação aí, né, com a geografia, né? Então trabalhando aí a interdisciplinaridade, né? Por isso que, né, tem lá o aprofundamento, tem essa denominação, hashtag Quem Divide Multiplica. Certo, pessoal? E agora nós vamos ver aí um vídeo, né, falando sobre essa questão de estatísticas, de nascimentos, mortes, casamentos e divórcios no Brasil. Mais um vídeo aí do IBGE Explica, e daqui a pouco nós retornamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o nosso assunto são as estatísticas do registro civil. Mas afinal de contas, o que é um registro civil? Registro civil é um termo jurídico que confere existência legal e autêntica a um fato da vida de uma pessoa. É como um documento que prova para os outros que determinado evento aconteceu. Por exemplo, quando nascemos, temos o registro civil de nascimento. Quando morremos, é um de óbito. Casou? Registro de casamento. Divorciou? Registro de divórcio. Essa prática remonta à antiguidade. No mundo ocidental, durante muito tempo, foi a Igreja Católica responsável por cuidar dos registros. Foi após Napoleão Bonaparte assumir o poder na França e criar o Código Napoleônico em 1804 que o processo foi aos poucos sendo assumido pelos estados. No Brasil de hoje, os registros são feitos nos cartórios de registro civil de pessoas naturais, varas de família, fóruns ou varas cíveis e tabelionatos de notas do país. Com toda a certeza do mundo, você já teve ou terá que ir a algum desses lugares na sua vida. O IBGE publica desde 1974 os levantamentos dos fatos vitais, nascimentos e óbitos, e de casamentos, e a partir de 1984 os levantamentos de divórcios. Coletamos as informações de registros nesses pontos e as compilamos, formando um importante instrumento para a implementação e avaliação de políticas públicas, para o acompanhamento da evolução populacional no país e para demais estudos demográficos. A pesquisa Estatísticas do Registro
registro civil é uma meta institucional do IBGE. Essas informações nos ajudam também a analisar aspectos sociais. Afinal, os registros de casamento e de divórcios contribuem para compreendermos as mudanças ocorridas no que se refere aos arranjos conjugais oficiais do país. Inclusive, desde 2013, são divulgadas informações de uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. O uso das estatísticas do registro civil pelos estudiosos é importante sobretudo nos períodos intercensitários, ou seja, nos intervalos entre um censo e outro, que geralmente duram 10 anos. Durante esse período, o monitoramento das estatísticas de registro civil auxilia no acompanhamento mais preciso da evolução demográfica. De 1974 para cá, o país mudou bastante e a análise dos registros refletem essas mudanças. O Brasil é um país muito grande, o que exige um complexo esforço de coleta por parte do IBGE, realizado pelas mais de 500 agências espalhadas pelo país, com base em um cadastro dos cartórios, tabelionatos e demais informantes. Todos os dados são sigilosos e usados somente para fins estatísticos. Quer saber algumas das descobertas feitas por meio da análise dos registros civis? Pois saiba que em 2015 houve um predomínio de mulheres responsáveis pela guarda dos filhos menores, chegando a 91,4% em Sergipe. No Amapá, do total de divórcios com filhos menores, 12,9% apresentaram guarda concedida ao homem, sendo esse o maior percentual entre todos os estados. Verifica-se também o crescimento no número de nascidos vivos registrados de mães pertencentes ao grupo etário de 30 a 39 anos e relativa redução dos registros de filhos de mães em idades mais jovens, evidenciando a mudança no padrão da fecundidade brasileira. No período de 1984 a 2014, a taxa de divórcio por 1.000 habitantes mais elevada entre os homens ocorreu no grupo de 45 a 49 anos. No caso das mulheres, a maior taxa foi registrada no grupo de 35 a 39 anos. Confira a publicação Estatísticas do Registro Civil. Ela pode ser encontrada no site do IBGE e já tem mais de 40 volumes. Ficamos por aqui, pessoal. Gostaram do vídeo? Então curtam e compartilhem. Não deixem também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então viram aí, né, com a importância, né, logicamente do censo, das pesquisas, né, e dos dados aí que são apresentados aí pela questão aí do nascimento, de mortes e casamentos, né, e divórcios, né, porque na realidade esses dados aí vêm dos cartórios, né. Então veja como é importante aí, né, a questão aí do trabalho dos cartórios, né. Antigamente os cartórios, eles tinham trabalhos, né, que eram feitos, né, manualmente, né, então a dificuldade de se somar a todos os dados de todos os cartórios do Brasil era muito complicado, né? Hoje, praticamente aí todos os cartórios do Brasil estão aí, né, com as suas informações, né, digitalizadas, né? Então, o que facilita, né, a tramitação desses dados, né? Que, como diz aí no vídeo, são dados aí sigilosos, né, para uma questão de segurança, né, e até de não ficar manipulando, né, os dados oficiais, e a importância, né, de você falar, de ver, né, quantas pessoas, né, nasceram, quantas mortes ocorreram, a quantidade de divórcios, porque isso aí faz parte aí das políticas públicas, né, tanto do governo federal, como também do governo estadual e do governo municipal, né? Para onde nós vamos investir, né? Se há uma grande quantidade de nascimentos, né? Investir mais aí na saúde da mulher, na questão da gestação, né? Se ocasiona a questão aí das mortes, né? O porquê, né, tá acontecendo as mortes, que causas são essas mortes, são por doenças, são por questões violentas, né? Tudo isso aí, né, gera aí uma pesquisa que é feita aí para os governos aí estará trabalhando aí as políticas públicas. Então é muito importante isso, e a gente viu aí no vídeo dados interessantíssimos que vocês podem aí buscar, né, no próprio site do IBGE, que tem várias informações a respeito disso aí. Tá certo, galera? Bom, vamos lá. Nós vamos ver aí um site, né? Antes, vamos entrar aí na próxima tela. Conheça o Brasil População. A gente já viu esse link, né? Eu já mostrei, né, em atividades anteriores sobre esse link, né? Então tá lá, na introdução diz aí, ó, segundo o IBGE, o tempo médio do crescimento da população brasileira é de 21 segundos e do estado de São Paulo é de 1 minuto e 29 segundos. Já o estado do Acre tem um tempo médio aí de 42 minutos e 54 segundos.
Isso é um exemplo simples de como a demografia se comporta de maneira, tempo e lugares diferentes. Então nós estamos falando do mesmo país, né, na qual tem uma média de nascimentos aí, né, de 21 segundos. Então a cada 21 segundos uma criança nasce aqui no Brasil. Em São Paulo o tempo é maior, 1 minuto e 29 segundos. E no Acre, né, um pouco mais aí de 42 minutos. Então vejam, né, que dentro do nosso Brasil, aí, nas 27 federações, os valores são diferentes, né? Então, por isso, né, que a média de filhos, né, por estados ela é diferente, né? O nascimento é diferente, morte e nascimento. Por isso a importância dos dados, né, eles serem, né, dados autênticos, dados oficiais, né, estipuladas aí pelo cartório, para se ter essas políticas públicas e saber para onde vai, né, enviar, né, o dinheiro, né, dos impostos, né, que nós pagamos para estar, né, relacionando aí com esses trabalhos aí sendo feito aí pelo cartório e depois, posteriormente, aí pelo governo federal. Então, vejo o quanto é importante nós sabermos, né, sobre os dados demográficos do nosso país, né, para desenvolver aí as nossas políticas públicas, que, né, a gente vem falando isso e mostrando exemplos aí desde a atividade 1, né, que começamos lá no início, né, com a atividade 1, mostrando até os institutos que trabalham aí com a demografia, né, com os dados demográficos, né, em vários aspectos, não só na quantidade de população, não só na questão de taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, como também dados de renda, de trabalho, de vários dados aí que estão estipulados aí pelo IBGE. E lembrando, né, que esse ano aqui, o ano de 2022, nós vamos ter o censo, né, que era para ter sido em 2020, né? Então agora no segundo semestre nós teremos esse censo para, né, dar esse foco, né, e ver aí como é que mudou, né? A gente tem que lembrar que o censo é feito de 10 anos, era para ser feito em 2020, né, mas por causa da pandemia e do coronavírus a gente o IBGE acabou adiando aí para 2022, porque o censo ele é de suma importância para qualquer país do planeta, tá certo? Vou mostrar aí para vocês o link, né, que é da animação aí do site, para vocês verem aí na tela, né? Mostra aí a animação que nós vamos entrar. Coloca antes aí, Jojo, só o link para eles estarem vendo aí para nós. Isso, pode aí colocar aí, tá vendo? Então é esse link aí que nós vamos acessar aí para vocês, tá certo? E aí quando vocês acessarem, né, vocês vão, né, vai aparecer para vocês essa tela aqui, ó, que vocês vão, que vai ser apresentada aí para vocês, né, da projeção e da população do Brasil e das unidades da federação, né? Como eu falei para vocês, são 27 unidades da federação. O que a gente está vendo aí é a população, né, projetada aí nesse horário aí, tá vendo, ó? Eu estou dando aula aí às 9h11 aí do dia 6 de maio, tá lá, 214.565.487 pessoas. E aquela faixa laranja que está correndo aí logo abaixo, ela está mostrando o tempo médio de aumento da população no Brasil, que é de 21 segundos. Então, a cada 21 segundos, nasce uma criança aí no nosso país. Logo abaixo, né, vamos mexer aqui no mouse para vocês verem, ó, nós temos o Acre, né, que foi citado lá, né, como exemplo para vocês. Veja que até aumentou aqui, ó. Se a gente observar o valor aqui do Acre, nós temos aqui, ó, 43 minutos e 15 segundos. Né? Então, a cada 43 minutos e 15 segundos, nasce uma criança aí no Acre, tá certo? Se eu pegar São Paulo, então eu vou aqui, ó, tá todas as federações do Brasil, né? Tá em ordem, né? Tá em siglas, né? Mas em ordem alfabética. Eu pego aqui, ó, São Paulo, ó, por exemplo, né? E observa, ele vai alterar, né? Vamos ver se ele vai carregar aqui, né? A nossa internet aqui, ela vai estar dando, né, uma ajuda, né? Tá lá, ó, tá apareceu, ó. 1 minuto e 31 segundos aí, tá vendo? Aqui, ó, tá aparecendo bem destacado aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem melhor. 1 minuto e 31 segundos, né, que a cada nascimento aqui. E a população de São Paulo, atualmente, né, projetada em 46.939.900
939 pessoas. Olha que interessante. Tá vendo? Então vejo que há diferenças aí. Então mostrei 2 estados, né? Vou até voltar lá para o Acre, né, que ele citou, né, só para vocês terem uma ideia, né? Até esqueci de falar a população, o total da população no Acre projetada aí, né? 917.256 pessoas. Eu falo projetado porque é uma projeção, tá? Então, é uma projeção pelo tempo, né, que se nasce aí as crianças, né, pela média, né? Então, tem essa projeção. Logicamente, quando tiver o censo de 2022, nós vamos ter um número exato, né, da população naquele ano, né, que é nesse ano de 2022. Então, quando a gente começar a trabalhar com os dados recentes do último censo, né, possivelmente já no próximo ano, e aí vai ter números diferentes, né? Então lembre, né, que esses números aqui, que aparecem tanto da população do Brasil, como da população dos estados que nós estamos apresentando, é uma projeção pelo tempo médio aí, feito através de estatísticas, por isso a importância aí da estatística, né, e da matemática nesta relação aí, tá certo? Vamos voltar lá para a tela, que a gente vai ver lá a pirâmide etária, que a gente já até falou sobre a pirâmide etária, né? Mas não custa nada mostrar de novo, né? Então a gente está vendo aí, ó, o que está em laranja são dados do Brasil, né? E os que estão em azul são dados do Acre, né? Então a gente vê as diferenças aí de projeções, né? Então tá aqui, a gente pode, né, passar por cima, né, das linhas e ver aí, ó, mulheres de 10 a 14 anos no Acre é 5,20% da população, né, do Acre, né? E aí a gente pode pegar em laranja, por exemplo, aqui do Brasil, de 5 a 9 anos é 3,41%. Ou seja, dá para o professor fazer aí vários, né, dados, né, apresentar para os alunos, né, na sala de aula, se tiver a oportunidade de ter os meios digitais, que nós temos aqui, né, um projetor, por exemplo, na sala de aula, que eu sei que algumas escolas aí têm, né, tem lá o computador e tem internet também, né, principalmente a internet também, né, e aí você pode, né, o professor está indo, apresentando aí para os alunos aí nessa aula aí de demografia e fazendo comparações entre Brasil e os estados, tá certo? E aqui o país tá aqui, ó, pode voltar lá para a tela, lá para nossa, pro link, né? Tá lá, ó, o taxa de crescimento entre 2010 e 2060, ó, o professor também ou o aluno que tiver interesse, ó, ele pode passar pela linha e ver, né, o quanto está diminuindo, né, a taxa de crescimento do Acre, ó. Ele está chegando a uma projeção aí de 2059 de aumentar 0,13% ao ano a sua taxa de crescimento populacional, né? Enquanto que o Brasil tem uma projeção já negativa, né? A gente já viu isso em aulas anteriores, olha que interessante, né? Vamos ver, ele começa a ser negativo a partir de 2048, né? Então, vamos lá, 2048, né? Vamos colocar, ó, menos 0,02, ou seja, cada ano que passar a partir aí de 2048, nós vamos ter aí um decrescimento da população no Brasil, né? A do Acre vai crescer, mas minimamente, né? Então, para vocês verem. Então, e tem outros dados aqui que eu não vou entrar em detalhes, porque na realidade o meu interesse hoje é apresentar esse crescimento da população, né, como está, e aí eu vou estar apresentando aí de outros estados, tá certo? Então a gente vê que uma população total do Acre não é uma população elevada, né, tem uma população aí baixa, né, não chega a 1 milhão de habitantes, né, fazendo uma comparação com São Paulo, né, que está lá, né, numa projeção de 46 milhões de habitantes. Vamos pegar um outro estado, né, vamos pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então a gente pega aqui o Rio de Janeiro, né, que vai ter lá a projeção, né, a população, né, hoje, né, uma projeção aí de 17.538.820 habitantes, né, o tempo médio de aumento da população é de 5 minutos e 42 segundos, né? Então é um tempo até bem acima aí de São Paulo, né? E abaixo, né, do Acre, né? O Acre é o estado que tem um tempo médio maior de todas as federações brasileiras, né? Mas olha que interessante aqui na pirâmide etária Brasil-Rio de Janeiro, é muito parecida, né? Pega desde da população jovem, né, da população adulta e vai indo até a população idosa, né? Nós temos aqui, por exemplo, mulheres, né, no Rio de Janeiro aí, né, da população total de 0,35%
com mais de 90 anos, né? E aí a gente pega a população do Brasil, né, de mulheres com mais de 90 anos aí em 0,24%. Mas é muito parecido aqui, né? Vamos pegar a primeira faixa aqui, né, das crianças aí de 0 a 4 anos. No Rio de Janeiro é de 3,21% de mulheres, do Brasil 3,46%. E a de homens aqui, né, nós temos 3,63% de 0 a 4 anos e 3,36% para o Rio de Janeiro, né, de homens aí na faixa etária de 0 a 4 anos. E aí nós vamos ter aqui, né, aqui mostrando, né, a taxa de crescimento aqui, né, do Brasil e do Rio de Janeiro. Então o Brasil lá está em laranja, né, ele fica até mais escuro aqui quando a gente coloca na legenda, né, e o Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro aí em 2060, ó, projeção negativa de menos 0,4%, né, nesse ano, ou seja, vai crescer, a população vai diminuir, né, como acontece no Brasil, como já mostramos aí, ó, menos 0,31%, tá certo? Atualmente, né, vamos colocar aqui 2022, né, estamos lá, ó, Brasil está crescendo 0,71% ao ano, enquanto que o Rio de Janeiro, ele está lá, ó, 0,53% ao ano, né, no ano de 2022, ou seja, né, tem uma projeção aí de crescimento menor que a do Brasil. Né? E interessante que nós estamos falando aqui, né, enquanto isso, ó, os números aqui vão aumentando, né, porque vai aumentando a cada 5 minutos. Né? Se a gente tivesse... Vou colocar aqui no outro estado, né? Se a gente for ver novamente aqui olhando aqui para o Brasil, ele vai aumentando, né, mais rápido, né? Já está lá, ó, 511, né? Vai passar aqui mais uma vez, ó, vai chegar aqui, vai para 512, né? E vai indo assim sucessivamente. Vamos lá para um outro estado, né? O estado lá do Paraná, no sul, né? Vamos ver um estado de cada região para vocês identificarem. Né? O Paraná está lá, 11.662.369 habitantes, cresce a cada 6 minutos e 46 segundos. Né? O Paraná também tem uma pirâmide etária muito parecida com a do Brasil. Né? Isso é interessante retratar aí para vocês, tá certo? Vejo aqui, até esqueci de falar, ó, exibindo aí o ano de 2018, que é o ano aí que foi pesquisado, tá? Porque como eu falei para vocês em aulas anteriores, né? O IBGE ele faz pesquisa do censo a cada 10 anos, mas também tem outras pesquisas, como por exemplo o PNAD, né? O PNAD contínuo, que também faz pesquisas aí que podem ser trimestrais, mensais, quadrimestrais e até semestrais, né, durante, né, cada ano aí. Então, nós temos vários dados aí que vão sendo pincelados aí pelo IBGE. Agora, o censo, né, que é todas aquelas informações lá, um enorme questionário aí com mais de 200 perguntas, aí eles são feitos aí a cada 10 anos, até porque pela quantidade de informações que são dadas aí pelo censo, tá certo? Então, voltar lá para o Paraná, a gente vai ver aqui, né, no gráfico, né, como é bem próximo. Então veja como cada federação tem, né, os seus dados aí, né, e não são, né, dados assim semelhantes. Né? Então o caso aqui, por exemplo, do Brasil e Paraná, então aí, ó, praticamente idênticos aí os valores. Ó, o Paraná 2060, né, no ano de 2060 menos 0,29, né, e próximo aí do Brasil aí que está em torno aí de menos 0,31, como a gente viu anteriormente, tá certo? Então nessa relação aí do Rio de Janeiro, com o Brasil e o Paraná, o decréscimo da população é praticamente igual, né? A diferença aí é mínima, como a gente viu aí, diferente dos outros estados aí. Vamos pegar lá um estado do Nordeste, Pernambuco. Vamos pegar Pernambuco. Vejam lá, a população de 9.722.585 habitantes. Tempo médio para aumento da população é de 9 minutos e 26 segundos, né? Aí sai até daquele estereótipo, né, de que os nordestinos têm muitos mais filhos do que outros estados, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, um dado aí do aumento, né, médio aí de Pernambuco, que é um estado do Nordeste, bem maior aí de aumento, né, de diferença
por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo que está em torno aí de 1 minuto e 31 segundos, Rio de Janeiro que está 5 minutos, que aumenta a cada 5 minutos, o próprio Paraná que a gente viu, né? Então, nós temos um tempo maior de crescimento da população de Pernambuco com esses estados. Então, sai daquele estereótipo de que tem muito mais, né, crescimento aí de população, né, em todo o Nordeste, o que não é uma verdade, que mostra aí os dados do IBGE, tá certo? E aí nós temos aqui, né, na pirâmide etária, também uma semelhança aí com as pirâmides etárias, com a pirâmide etária do Brasil, tá, entre homens e mulheres, né, sempre lembrando que o lado esquerdo aqui são de homens, né, e aqui são de mulheres do lado direito. E aqui uma pequena diferença, né? Eu sempre coloco o 2060, que é uma projeção, que é a última projeção que o gráfico mostra, né? De pernambucanos aí sendo menos 0,4, né? E o Brasil lá está em menos 0,31, como a gente viu anteriormente. Então vejam, né, a diferença, né, dessa relação aí que acontece nos estados, né? Então a gente está vendo Pernambuco, que é um estado nordestino, né, que tem uma projeção aí de tempo médio maior do que outros estados de regiões aí mais ricas até. Eu vou colocar Alagoas, que é um outro estado nordestino, para fazer uma comparação, né, um pouco diferente aí de Pernambuco. Então vamos lá para Alagoas. Alagoas tem 3.376.290 pessoas. E olha só o tempo médio aí de aumento da população. 40 minutos e 32 segundos, né? Vejo que a projeção de Alagoas é bem maior aí do que os estados aí apresentados aí. E na pirâmide etária, né, a gente vê uma pequena diferença aqui na faixa etária de jovens, né? Ou seja, né, tem um acréscimo um pouquinho maior, né, no estado, né, de Alagoas, né, em relação ao Brasil, né, e ele vai, né, diminuindo, né, vai virando aqui, invertendo entre adultos e idosos, né? E tem menos adultos e idosos em Alagoas em relação ao Brasil, mas tem mais jovens em Alagoas do que a média aí do Brasil. Então toda essa relação, né, que a gente viu aqui, né, você pode colocar em todos os estados, né? Então o professor pode trabalhar, não tem só esses dados, a gente já mostrou outros dados que são apresentados nesse site, né? Então é interessante, esse site não tem só esses lá, tem outros dados aí que a gente apresentou anteriormente, por isso que eu não estou apresentando hoje, eu estou mais mostrando aí a questão do crescimento da população, tá certo? E aí vocês podem fazer um trabalho legal nesse site. Certo, galerinha? Vamos lá para o próximo slide, que a gente vai ver aí a finalização da nossa aula, que é orientações aí para o aluno, tá certo? E aí vocês têm lá uma pesquisa, né? Recomendamos aí uma pesquisa em sites, revistas e livros didáticos com a proposta de retomada dos seguintes temas: natalidade, mortalidade, expectativa de vida, fecundidade, crescimento vegetativo ou natural, como também é conhecido. Esse primeiro momento tem como finalidade a retomada de conceitos já estudados na formação geral básica. Aí conversa aí com os estudantes sobre a importância das fontes confiáveis. E nessa pesquisa aí vocês podem até usar aulas anteriores aí, passadas aí, né, nesse nossos trabalhos de atividade 1 e 2, tá? Sempre lembrando isso para vocês. Tem o vídeo, né, que fala aí sobre a transição demográfica, né? Brasil terá 50 milhões de pessoas a menos em 2100, a gente viu lá no site, né, como vai cair, né? O crescimento vai ser negativo, né, em mundo com população em declínio, né? Como eu falei, visto naquele gráfico. E aí nós temos lá o link para vocês acessarem, e também vocês podem fazer uma interação com o componente 1 desse mesmo aprofundamento que a gente está estudando, população em índices. E aí dá para fazer um trabalho legal com o professor, né, que está utilizando aí o componente 1. Certinho, galera? É isso aí que eu queria apresentar para vocês aí na introdução da atividade 3, já iniciando aí o processo da atividade 3. Não esqueçam de avaliar as nossas aulas aí através do QR Code ou do link, né, que é sempre apresentado aí para vocês. E aí nós estaremos aí dando sequência para a atividade 3, já entrando aí no desenvolvimento, certo? Foi muito legal estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima e um forte abraço a todos.